Olá, boa tarde a todos e a todas e sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Português Descomplicado. Hoje é Dia Internacional da Língua Portuguesa e por esse motivo este canal dedicado a essa língua não podia deixar de assinalar este momento. A Unesco reconheceu finalmente a importância da língua portuguesa e também não nos podemos esquecer que, mesmo sem o reconhecimento da Unesco, o português é uma das línguas mais faladas no mundo, é uma língua que é falada nos 4 cantos do nosso planeta e, por esse motivo, hoje eu vou falar-vos de um assunto que é bastante polémico e que causa sempre alguma dificuldade, que é o acordo ortográfico. E eu hoje gostaria de vos falar desta questão precisamente porque o acordo ortográfico surge no seguimento do facto de Portugal ter sido colonizador e, portanto, ter uma série de ex-colónias que falam a língua. Um acordo ortográfico tem uma função muito específica e não nos podemos esquecer que o acordo, a intenção, não quer dizer que depois o resultado seja assim, mas a intenção é unificar a ortografia oficial da língua. Quando falamos em ortografia, não podemos esquecer que estamos a falar da escrita. A ideia é também aproximar nações, visto que Portugal, Brasil, Cabo Verde e outros países pertencem a continentes diferentes, no entanto, falam todos a mesma língua. Portugal faz parte da CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa, e dentro da CPLP existe um mecanismo próprio que faz então a redação destes acordos. No caso de Portugal especificamente, é a Academia de Ciências de Lisboa que tem a responsabilidade de nos representar neste órgão. Quando falamos em acordo ortográfico, também é importante percebermos o seguinte: a pronúncia do português, o seu vocabulário, ou seja, as palavras e a sintaxe, a forma como construímos as frases, não são alteradas e, portanto, ficam tal e qual como estão. O acordo ortográfico, como surgiu? Porque é que nós falamos em alterações na escrita? E eu queria começar por deixar-vos a nota de que não é a primeira vez que nós fazemos tentativas de acordo e fazemos acordos com outros países relativamente à língua portuguesa. E hoje vou falar-vos um pouco também destes antecedentes. Eu tenho aqui uma placa da altura anterior a 1911, que é a data do primeiro formulário ortográfico. O formulário ortográfico tinha a intenção de fazer uma uniformização da escrita entre Portugal e o Brasil, mas acabou por ser redigido por Portugal e não necessariamente adotado pelo Brasil na altura. Este formulário ortográfico trouxe uma série de alterações na escrita. Eu coloquei aqui apenas 3, que são visíveis também naquela placa que viram há pouco. É caso da perda de consoantes duplas, os 2 S, os 2 R's e os 2 N's foram as únicas consoantes duplas que permaneceram. Por exemplo, 2 G's, 2 L's, neste momento em português nós não temos, a não ser quando falamos em estrangeirismos. Depois desapareceram também os grupos RH, TH e PH. Se vocês, por exemplo, forem a uma farmácia mais antiga, é provável que ainda vejam farmácia escrita com PH. E fez também a regularização da acentuação gráfica, ou seja, os acentos que nós hoje usamos nas nossas palavras, as regras de acentuação foram redigidas com este formulário ortográfico. Ainda não estávamos a falar de um acordo com o nome acordo, mas no fundo o formulário ortográfico é uma espécie de um acordo para a uniformização da escrita. Houve algumas novas tentativas de acordo ortográfico e eu queria salientar aqui a data de 1931, que foi a data da realização do primeiro acordo, com o nome de acordo entre Portugal e o Brasil. Acontece que cada um dos países redigiu
o seu próprio documento. Ou seja, em 1940, Portugal redigiu o vocabulário ortográfico da língua portuguesa e em 1943 o Brasil redigiu o pequeno vocabulário ortográfico da língua portuguesa e um formulário ortográfico que tratava a norma brasileira. Ou seja, criou-se o acordo, mas depois, na verdade, este acordo não foi colocado em prática pelos países. Em 1945, estabelece-se então um novo acordo entre Portugal e o Brasil. Este acordo também não funciona a 100% e continua a existir alguma variação entre aquilo que se aplica em Portugal e aquilo que se aplica no Brasil. Nós não nos podemos esquecer aqui de um pormenor muito importante, é que até à altura do 25 de Abril, um bocadinho antes e um bocadinho depois, os restantes países que hoje fazem parte da CPLP não eram países independentes, ainda pertenciam a Portugal enquanto colónias, portanto nunca estiveram a participar nestes acordos porque de facto ainda não eram autónomos, ainda não eram independentes. Houve, ao longo do século XX, uma série de tentativas de acordo, mas nunca se conseguiu redigir um novo documento até este novo, chamado Novo Acordo Ortográfico. Ele não é nada novo. Tenho a dizer-vos que ele foi assinado em Lisboa em 16 de dezembro de 1990. Obviamente que Portugal esteve presente e foi um dos países que ratificou o acordo. Em termos de datas, também é importante dizer que Portugal só colocou o acordo em vigor em 13 de maio de 2009 e o uso nas escolas só se introduziu em 2011. De 2009 a 2015 houve um período de adaptação ao acordo e durante esse período poderíamos escrever nas duas normas. Há sempre uma questão que me costuma ser colocada, que é a questão se o acordo entra ou não em vigor, se eu posso optar por não usar o acordo ortográfico. Obviamente nós vivemos em democracia e no fundo não há nenhuma coima, não há nenhum pagamento ao Estado se eu não utilizar o acordo. Acontece que se eu não o utilizar, eu estou a cometer um erro ortográfico. Ou seja, por exemplo, em Egito, se eu não escrever sem o P, desculpem, se eu escrever ainda com o P, eu estou a cometer um erro ortográfico. Reparem na palavra Egito, e eu escolhi-a de propósito. Porquê? Porque alguns de nós dizemos Egipto e outros dizemos Egito. Quando falamos em acordo ortográfico, ele vai centrar-se na norma linguística. O que é que eu quero dizer com isto? Vai-se ao português bem falado e bem escrito. E a nossa norma do português europeu corresponde ao português culto de Lisboa. Alguns de vós poderão ficar um bocadinho feridos no seu ego, mas nós temos que pensar que a norma geralmente corresponde à língua que é falada na capital do país, que é o caso. É importante aqui referir que o acordo está em vigor, ele tem que ser usado por todos nós e devemos respeitá-lo, mesmo que possamos não concordar com alguns aspectos. Volto a frisar, nós vivemos em democracia e isto dá-nos a liberdade para podermos discordar dele, mesmo que ele esteja em vigor. Eu espero ter sido esclarecedora relativamente a estes antecedentes do acordo. Eu irei lançar alguns vídeos relativos às regras de utilização do acordo, porque deixam ainda alguma confusão, sobretudo para as pessoas que foram escolarizadas usando uma outra norma. Fiquem bem, fiquem seguros e bom Dia Internacional da Língua Portuguesa!